Bom dia a todos. Eu sou Emily Serapião, ginecologista e cirurgiã. E eu sou o Leonardo Landim, cirurgião do aparelho digestivo, e lhes damos as boas-vindas ao Endo Stories 2022. Março Amarelo é para falarmos sobre a endometriose, uma doença que acomete 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva. Há 20 anos que atendemos juntos mulheres com endometriose. Todas as mulheres, desde a que têm endometriose mais leve até as que apresentam quadros mais complexos, quando a doença já afeta muito além de órgãos reprodutivos. Justamente por esses 20 anos de trabalho em equipe multidisciplinar, que decidimos fazer algo novo, contar histórias da doença. Histórias de esperança e de superação. Endo Stories nossas e de nossas pacientes. Sem elas, vocês, o Endo Stories não teria sentido. Contactamos alguns dos profissionais mais importantes pelo mundo que conduzem pesquisas e tratamentos eficazes contra a endometriose, para colocar a doença num contexto global. De fato, a endometriose é uma doença presente pelo mundo todo, uma crise, podemos chamar assim, que afeta 200 milhões de mulheres em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Uma importante discussão de ideias junto a esses grandes nomes da endometriose pelo mundo e junto também com nossos grandes médicos aqui na Bahia, que formam parte de um time de pessoas comprometidas em oferecer um atendimento especializado e multidisciplinar. Foi organizado para trazer esclarecimentos sobre essa doença. O Endo Stories não seria possível sem o apoio de grandes empresas e de seus líderes que acreditam neste projeto. O Itaigara Memorial, a empresa Coramed de materiais cirúrgicos, o Laboratório de Análises Clínicas Jaime Cerqueira, a empresa JE Hospitalar, o Centro EVA de Reprodução Humana, a Clínica IRBA de Imagem e Radiologia aqui da Bahia e a Indústria Axê, representante do remédio Caliste. A vocês, os nossos agradecimentos. Vamos apresentar 2 desses parceiros em vídeo e damos início ao Endo Stories. Há 25 anos apresentamos à Bahia um conceito revolucionário no tratamento e cura de pessoas. O modelo de hospital-dia para procedimentos eletivos trouxe ainda mais segurança e conforto para médicos e pacientes. Hoje, mais de 2 décadas depois, o Itaigara Memorial segue inovando, tendo olhos voltados para os novos e mais avançados caminhos da medicina. Criando centros especializados, investindo na infraestrutura, parque tecnológico e em nosso maior patrimônio, as pessoas que fazem do Itaigara Memorial um lugar único e sempre de portas abertas para você. Agora iremos para o passado, onde iniciamos, mas queremos nesse evento renovar nosso compromisso. Esse compromisso é com as mulheres da Bahia e às vezes também de mais longe, de continuar lutando para oferecer nosso melhor para vocês. Por quê? Sabemos a importância de um olhar empático, de escutar nossas pacientes e entender suas Endo Stories. Bem-vindos ao Endo Stories. Nesse Março Amarelo, queremos contar histórias. E a primeira história que vamos contar é dessa parceria de 20 anos de doutora Emily Serapião e de doutor Leonardo Landim, tratando de endometriose. Tudo começou no Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, onde ambos fizeram residência. Doutora Emily em cirurgia geral e ginecologia desde 1996 e Dr. Leonardo em cirurgia geral e gastrocirurgia desde 1998. Neste hospital, numa época em que pouco se falava em endometriose,
Lá já havia um ambulatório totalmente dedicado à doença e foi onde tudo começou. Os dois médicos não eram amigos até então, mas já cada um em sua especialidade. Doutora Emily, braço direito do chefe da ginecologia, Dr. Reginaldo Guedes, e Dr. Leonardo, braço direito do chefe da gastrocirurgia, Dr. Albino Sorbello. Esses dois chefes lideraram pioneiramente no Brasil um dos poucos serviços que já naquele tempo entendiam o conceito da importância de uma equipe multidisciplinar para tratar cirurgicamente pacientes com endometriose. Assim, indiretamente, como ambos faziam parte de suas equipes, eles já iniciaram uma caminhada em 2002, que não sabiam que seria tão longa. Os dois ficaram no hospital do HSPE por um total de 10 anos. Doutora Emily terminou seu treinamento em cirurgia geral, ginecologia, endoscopia ginecológica e uroginecologia, ficando como preceptora da endoscopia ginecológica. E Dr. Leonardo treinando em gastrocirurgia e fazendo seu mestrado na área, ficando também como preceptor do serviço. Se encontraram muitas vezes nos corredores do hospital, operavam juntos, mas ainda não eram amigos. No mesmo ano, em 2005, cada um com seus motivos e experimentando os seus percalços, decidiram voltar para a Bahia. E qual não foi a surpresa para eles quando se encontraram nos corredores de um hospital daqui de Salvador? Ali combinaram que seguiriam a parceria e continuariam a fazer o que já vinham fazendo em São Paulo. Operar com excelência em endometriose profunda após anos bebendo na fonte de grandes mestres pioneiros de São Paulo. E assim também nascia uma amizade. Ao longo dos anos, a dupla vem se fortalecendo, de novo, respeitando a multidisciplinaridade, cada um em seu território, entendendo que o conhecimento das especialidades para enfrentar essa doença se complementa. Doutora Emily, cada vez mais confortável com a presença eventual do conteúdo intestinal em campo. E Dr. Leonardo, cada vez mais amigo dos ovários e das incisões na linha do biquíni. Os dois aprenderam juntos a ouvir e observar. E assim entenderam que a endometriose é muito mais que lesões que precisam ser estipadas. Por isso, sempre procuraram entender suas pacientes, conversar bastante com elas e assim ajudá-las da melhor forma possível. De 2019 a 2021, doutora Emily passou uma temporada nos Estados Unidos, o que não os distanciou. Seguiram discutindo casos, trocando informações, atualizações e fazendo lives. E na volta, estavam mais alinhados do que nunca. Atualizados e trazendo bagagem e experiência de uma parceria que em 2022 completa 20 anos. Nós gostaríamos de fazer alguns agradecimentos especiais. Eu sempre agradeço a cada colega que confiou suas pacientes a nós para tratar a endometriose durante esse período. Tenho que agradecer a Socorro. Nós estamos aqui comemorando os 20 anos de parceria, eu e o Leonardo, mas minha outra parceira de cirurgias é Socorrinho, todo mundo sabe. Ela me abriu as portas da medicina aqui na Bahia e juntas nós temos muitas histórias para contar também, de cirurgia minimamente invasiva aqui no Salvador, né, Socorro? E meu terceiro agradecimento vai para o Hospital Itaigara Memorial, porque... Léo quer falar? Fala aqui você. Primeiro, agradecer realmente a todos. A presença de vocês é muito importante aqui para a gente. Com certeza, não basta só ter um cirurgião ginecologista. Nós precisamos ter sempre uma equipe de apoio em todos. Sejam eles grupo de dor, outros colegas ginecologistas, o pessoal da fertilidade, os ambientes hospitalares, todos vocês são importantes. Eu queria também agradecer uma pessoa importante. Aqui, Osíris. Vamos lá. Não, vamos lá. Quando eu voltei para Salvador, eu posso até dizer que foi difícil me encaixar. Eu acho que com Emily a gente... Se alguém me dissesse há 20 anos atrás que eu ia operar endometriose, eu ia dizer que de jeito nenhum. É uma cirurgia extremamente desafiadora. Eu sou um gastrocirurgião
Junto com o Ziz, a gente montou uma equipe que também já são 12 anos de parceria em cirurgia bariátrica. Então, realmente é uma parceria também bem duradoura, que eu agradeço. O Osiris também me acompanha em algumas cirurgias de endometriose e eu acho que é isso, essas parcerias são feitas para isso, né? Eu acho que a gente é um ajudando o outro, a gente sempre encara os desafios e quando você tem amigos e equipes, né, bem formadas, eu acho que tudo é muito mais fácil. Então, eu agradeço realmente a todos vocês pela presença e vamos dar início. Deixa eu só até completar meu agradecimento, agora que eu me recuperei. Agradecer ao Itaigara Memorial, então, completando o meu agradecimento. Um hospital que me acolheu, inicialmente, na pessoa do Dr. Braulio Macedo, que me deu apoio incondicional. Ele não está aqui, mas recebeu o agradecimento pessoalmente, que eu já dei. E, posteriormente, mais recentemente, na pessoa de Hugo Dantas, que também é um entusiasta do regime de hospital-dia, que eu adoro, e ele não me bota limites em nada. Ao contrário, me dá asas para as minhas audácias cirúrgicas, então, para as minhas miomectomias laparoscópicas imensas, para mini laparotomias, dando suporte, né, de uma anestesia moderna, e que a gente sabe que funciona. E foi assim que, em 2018, a gente fez a primeira esterectomia vaginal em hospital-dia lá no Itaigara Memorial. E, em 2019, um pouquinho antes de ir para os Estados Unidos, fizemos a primeira esterectomia laparoscópica, dentre muitas outras que vieram após, também lá no Itaigara Memorial, com bastante sucesso. Então, acho que a gente também já tem histórias para contar, e aí só fica aqui meu agradecimento. Início. As participações virtuais, nós convidamos algumas pessoas muito importantes, porque não é só a comemoração da nossa parceria hoje. Nós aproveitamos o mês de março, que é o mês de conscientização sobre a endometriose, doença que nós dois estamos trabalhando há tanto tempo. Então, convidamos amigos e pessoas importantes no meio da endometriose para dar uma palavrinha para a gente. E agora a gente vai ouvir um grande mestre da endometriose, um visionário que sempre esteve à frente do seu tempo, Dr. Reginaldo. Ele é diretor do Serviço de Ginecologia e Obstetrícia do Hospital Servidor Público Estadual de São Paulo. Ele tem doutorado em ginecologia, tá bom? Assim como alguns livros escritos sobre o assunto. Bom, eu quero começar este vídeo agradecendo a minha grande amiga Emily, atualmente, infelizmente, eu digo, lotada em Salvador, porque eu gostaria que ela ficasse em São Paulo, mas eu quero agradecer a ela o convite que me fez e pediu que eu falasse sobre os últimos 20 anos de endometriose aqui no Brasil. Claro que esse poder de síntese às vezes não é fácil, mas eu vou tentar, já que eu vivenciei esses últimos 20 anos, né, da endometriose aqui no Brasil, e vou tentar falar aquilo que eu julgo mais importante. Nós tivemos uma grande evolução. Claro que não foi só no Brasil, essa evolução foi mundial, mas ela se expressou sobremaneira no Brasil, devido ao trabalho de vários colegas que vocês vão conhecendo ao longo do tempo, que se interessaram pelo tema, né? E houve, enfim, uma enorme difusão do conhecimento dessa doença, até pouco tempo dita enigmática, que eu não considero assim tão enigmática, mas enfim, o conhecimento foi brutal. Não só no que tange ao diagnóstico, né? Nós tivemos um progresso imenso no diagnóstico, seja o diagnóstico feito a partir do conhecimento da clínica da paciente, seja através dos exames e principalmente os exames de imagem, né? Nós tivemos um progresso imenso na metodologia de imagem, que fez com que nós fizéssemos um diagnóstico hoje, né, nos últimos 20 anos, que eram inimagináveis, né? Nós dizíamos, antes desses 20 anos, que o diagnóstico da doença era só possível através de uma cirurgia, onde pudéssemos encontrar a lesão sugestiva de endometriose e fazer a chamada biópsia com o exame anatomopatológico. E hoje nós sabemos que isso não é necessário. A cirurgia é um método de tratamento e não de diagnóstico.
também evoluímos muito no que tange ao diagnóstico precoce da doença, porque sabemos que é uma doença de caráter evolutivo. Então, se nós conseguirmos fazer o diagnóstico precocemente, nós podemos sim diminuir a velocidade de progressão dessa doença. Por isso que é um capítulo importante hoje, a abordagem das adolescentes, né? Porque é nessas meninas que têm sintomas sugestivos, suspeitos de endometriose, que podemos investigar a partir do sintoma preponderante, que é a cólica chamada menstrual. Entendimento de que, quem sabe, fosse possível prevenir a endometriose. Será que é possível? Claro, nós ainda não conseguimos fazer a prevenção primária da doença, como se houvesse uma vacina que eu impediria as pacientes de terem a doença. Mas eu já consigo fazer a prevenção secundária, a prevenção terciária, impedindo complicações da doença. Então, nós precisamos ter o entendimento de que ter cólica menstrual, ter dor na relação sexual, isso não é normal. É preciso que nós façamos a investigação dessa doença, né? Muito obrigado a todos e a todas. Depois de passear um pouco sobre os últimos 20 anos de endometriose, ele nos lembra que, com todo o avanço do diagnóstico por imagem que nós observamos nos últimos anos, não tem mais lugar à laparoscopia diagnóstica. Inclusive, a Sociedade Europeia de Reprodução Humana, a ESHRE, lançou um documento agora em janeiro e reforça isso. A laparoscopia diagnóstica não cabe mais na abordagem da paciente com endometriose. E é isso que uma das principais mensagens que Reginaldo trouxe, e quem aprendeu com ele já não faz isso há muito tempo, né? Porque, apesar de ser minimamente invasivo, a laparoscopia é uma cirurgia. E hoje nós temos a ressonância, temos a ultrassonografia que nos mapeia muito bem a doença. Além disso, ele finaliza a mensagem dele nos pedindo para ficar atentos às adolescentes. Agora a gente vai fazer uma volta pelo mundo, tá bom? Vamos iniciar agora com um recado também do professor Michel Cani, muito renomado na área também. Para nós, uma pessoa muito importante no mundo da endometriose, sempre levantando e encorajando a gente a pensar sobre a doença. Bonjour à tous, bonjour à Salvador de Bahia, c'est un plaisir de vous adresser ce message. Ma rencontre avec l'endométriose date d'il y a plus de 40 ans. J'avais fait ma thèse de médecine sur ce sujet en réalisant une revue de la littérature et j'avais observé que de très nombreuses questions restaient à résoudre. À partir de cette thèse de médecine, nous avions organisé le premier congrès mondial sur l'endométriose en 1986 en proposant les principales questions à propos des causes et de la prise en charge de cette pathologie. Depuis, de très nombreux travaux de recherche ont été menés, mais on a quand même l'impression que les questions restent les mêmes et qu'elles sont posées avec des mots différents, mais sans vraiment apporter de réponses nouvelles. Je pense qu'il faudrait peut-être envisager d'autres manières de concevoir l'endométriose. Je suis convaincu qu'un certain nombre de symptômes qui peuvent être associés à l'endométriose débutent à la puberté, puisque certaines règles sont douloureuses dès le début. Mais par contre, je ne suis pas certain que toutes les douleurs qui débutent à cet âge-là soient toujours associées à de l'endométriose. Je pense que nous connaissons les mécanismes, reflux menstruel, origine congénitale, éventuellement rôle des cellules souches, mais que nous ne savons pas qu'est-ce qui initie ces mécanismes, c'est-à-dire comment la maladie commence vraiment. Si on accepte ce concept différent, l'endométriose n'est plus une maladie, mais l'endométriose est un syndrome. Et à partir de ce moment-là, on va proposer un traitement individualisé à chacune de ces patientes en fonction de la cause présupposée ou d'une éventuelle cause individualisée pour elles. Voilà. Je vous souhaite le meilleur pour toutes ces réflexions et pour votre congrès. Et je suis un peu triste de ne pas être avec vous à Salvador de Bahia, où ici, vous voyez qu'il y a un peu de neige sur les montagnes, mais le froid de l'hiver demande quelquefois un peu de chaleur pour réchauffer les cœurs. À bientôt peut-être.
Dr. Cani, que é um pesquisador muito inquieto e nos chama justamente a isso, a responsabilidade da reflexão sobre a endometriose. A endometriose é uma doença complexa, multifatorial, não se presta a respostas vazias, dadas as mesmas perguntas ao longo do tempo. Então, vamos questionar, vamos estudar para tentar chegar nas respostas que precisamos, corretas, para assim a gente conseguir ajudar os nossos pacientes. Vamos ouvir agora a doutora Vimi. A doutora Vimi é uma médica indiana de muito destaque, com formação em endoscopia ginecológica e endometriose. A doutora Vimi vem da escola exatamente de Clermont-Ferrand. É uma das mais importantes do mundo, né? E hoje ela faz um trabalho em Hyderabad com suas pacientes e formando cirurgiões ginecologistas e endocirurgiões. Hi everyone, I'm Dr. Vimi Bindra from Hyderabad, India, and I feel privileged to be among all of you in Brazil. All of us know endometriosis is a whole body disease affecting 1 in 10 women, and globally more than 200 million women are suffering. In India, an estimated population of 25 million women are suffering with endometriosis. They are in pain, suffering with infertility, and many more social, emotional issues. Important that we have empathy for these patients. They really are suffering, and it is we who can change their lives, a good quality of life, post-surgery or post-treatment. We have seen patients who have undergone multiple failed surgeries. So it's my request, in case you encounter an endometriosis patient, do refer to the specialist or learn how to do endometriosis surgeries and then deal with them. Thank you so much, Dr. Emily, for having me here. It was a privilege talking to all of you, although virtually. Doutora Vimi, uma querida, ela é uma cirurgiã muito ativa, muito poderosa na Índia, que é um país em desenvolvimento como o nosso. E o que é que ela nos diz? Que mesmo em condições adversas, mesmo num país sem condições, se você tiver comprometimento e profissionais bem preparados, você vai conseguir formar equipes de excelência. Inclusive, ela reflete que, se você não está bem preparado para tratar essa paciente, encaminhe para quem esteja, porque fazer uma cirurgia não resolutiva vai piorar o quadro dessa paciente. Vamos continuar agora com o Dr. Cristóvão Rodrigues, no México. Ele é um professor de ginecologia da Universidade de Monterrey, mais especificamente de cirurgia minimamente invasiva, y súper activo no ADL. Hola, ¿qué tal? Soy el Dr. Cristóbal Rodríguez de Monterrey, Nuevo León, México. Marzo es el mes de concientización acerca de la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es esta enfermedad donde vemos tejido endometrial fuera de la cavidad. La etiología abarca desde la teoría de Samson hasta trastornos epigenéticos o trastornos mullerianos que influyen en la etiología de la enfermedad. Existen diferentes tipos de endometriosis superficial, endometriosis propiamente del ovario, que se le conoce como endometrioma, y endometriosis infiltrativa profunda, que abarca vejiga, recto u órganos extrapélvicos como el diafragma. ¿Cómo establecemos el diagnóstico de endometriosis? Lo establecemos a través de una laparoscopía, donde vemos estos implantes endometriósicos, los mandamos a estudiar a través de patología. La clínica de endometriosis se presenta con dolor durante la menstruación. Obviamente tener dolor durante la regla que sea incapacitante, que no te permite ir al trabajo o hacer tus actividades diarias, pues no es normal. Además, se puede acompañar con dolor durante las relaciones sexuales e inclusive con infertilidad. Acércate a un especialista para tratarte. Saludos. Cristóvão
ele faz uma revisão da doença e deixa uma mensagem que talvez no mês de março seja a mensagem mais importante. Sentir dor não é normal. Não subestimemos a dor menstrual das mulheres. E agora, para dar seguimento, vamos ver a mensagem de Dr. Gabi Mawad. Ele é chefe da robótica de ginecologia da renomada Universidade de Washington, D.C. Muito ativo, um cirurgião muito importante de endometriose nos Estados Unidos, não só na universidade, como também na clínica privada dele, o CIAPS, e ele é diretor também do AAGL. As you might know, endometriosis affects a large portion of our patients, 1 in 10, and medically we failed our patients in a lot of stuff. Patients with endometriosis have been gaslighted, dismissed, and misdiagnosed. I would urge you to learn more about the disease, so we have the ethical obligations to help our patients diagnose them and refer our patients in cases of more complex surgery where we are not trained to do such. There should be a change in the paradigm about diagnosis of endometriosis. The delay of endometriosis is, on average, is around 8 years from the onset of symptoms, and I think we should have the responsibility to decrease that delay to help our patients access the right care they deserve always. Gabi, lá de Washington, muito gentil, mas muito enfático. Ele fala, ora, endometriose atinge uma mulher em cada 10, ou seja, extremamente frequente. Como falamos, só na Índia 25 milhões, no mundo inteiro 190 milhões. O tempo de diagnóstico é de 7 a 10 anos, ou seja, nós estamos falhando. Nós estamos diagnosticando errado, nós estamos ouvindo pouco nossas pacientes, nós estamos tratando mal, porque são 7 a 10 anos, uma média de 8 anos para se fazer o diagnóstico. E daí ele nos chama a responsabilidade. É nosso dever ético tentar cuidar dessas pacientes, tentar encurtar esse período, tentar ficar alerta. Agora vamos ouvir rapidamente 3 endo stories de sucesso, assim, para dizer que a endometriose pode sim ter um final feliz. Olá, sou Elaine Magali. A endometriose é muito incômoda e em mim foi muito difícil porque ela apareceu na minha região umbilical, ficavam umas bolinhas aqui assim, isso aqui muito denso, e no período menstrual era quando doía mais. Nossa, ficava muito inflamado. Então, eu consegui, através de uma amiga, conhecer a doutora Emily. E com ela foi maravilhoso no primeiro encontro. Porque assim que eu falei para ela tudo que eu estava passando, ela me entendeu imediatamente. E iniciamos o nosso tratamento, em 2011 mesmo. Fiz a laparoscopia, cirurgia foi ótima, eu respondi muito bem a todo o tratamento. Com isso, eu consegui engravidar aos 35 anos, porque eu fiquei curada, fiquei bem. Foi um sucesso esse tratamento. E eu aconselho que todas que tenham cólica, que tenham fluxo menstrual muito forte, investigue, vá para o especialista, faça todo o tratamento, faça a cirurgia, porque todas nós merecemos o melhor. E não sentir dor, não sofrer por isso, e chegar a ficar estéril também por causa dessa doença, não vale a pena. Temos que nos cuidar e ver que fazendo o tratamento, olhando para a gente mesmo, a gente consegue ser mais feliz e realizada. Eu consegui, você também vai conseguir, eu tenho certeza disso. Oi, gente, eu me chamo Mariana Lopes, eu fui paciente da doutora Emily e do doutor Leonardo. Foi a doutora Emily, em janeiro de 2019, que me indicou o doutor Leonardo para eu poder fazer a minha cirurgia de videolaparoscopia. Na época eu ainda criei coragem, só fui fazer a operação em agosto. Eu tenho uma história com endometriose desde 2017, que foi quando eu descobri que eu tinha endometrioma.
e uma endometriose profunda com várias aderências. Uma delas era no reto, por isso que eu fui indicada para o Dr. Leonardo e por isso que ele fez a minha cirurgia, porque ele é especialista na área. Minha cirurgia foi maravilhosa, foi perfeita. O doutor segurou a minha mão na hora da anestesia, porque eu estava muito nervosa. E ele é um médico muito sério, muito tranquilo, muito dedicado, atencioso com cada paciente. Minha recuperação foi muito boa também foi muito tranquila. A operação foi um sucesso. A doutora Emily, na época que eu fiz a operação, ela havia se mudado para os Estados Unidos. Então, quem operou junto com o Dr. Leonardo foi o Dr. Alan Coutinho. E como eu tinha esse endometrioma e essa endometriose profunda, eu não conseguia engravidar. Mas após um ano, depois da minha cirurgia, um ano certinho, em agosto de 2020, eu já estava grávida. Por conta da pandemia, a gente teve que segurar um pouco, né? Por conta da minha outra médica ginecologista, ela pediu pra gente segurar um pouco. Em junho, voltamos a tentar. E em agosto, eu engravidei naturalmente. E eu engravidei desse rapazinho aqui que tá no berço. Adrianinho. Esse meu bagunceiro aqui. E eu sou muito grata à doutora Emily e ao doutor Leonardo, que estão comemorando 20 anos de operação, 20 anos dessa parceria. E eu quero agradecer muito a vocês. Obrigada por tudo. Eu agora atualmente moro em Joinville, né? Antes eu morava em Salvador, morei um pouco mais de 8 anos. E por conta de trabalho do meu esposo, a gente precisou fazer essa mudança. E aí nasceu o nosso Adrianinho aqui, em maio de 2021, nosso joinvilense. E é isso, gente. Muito obrigada por tudo. Parabéns para vocês. Continuem nesse caminho maravilhoso que vocês têm na medicina, cuidando de cada paciente. E eu sou muito grata e muito feliz por vocês terem estado na minha vida. E a minha mãe é super fã do Dr. Leonardo. Olá, meu nome é Joane, eu tenho 25 anos. E com certeza eu posso dizer que a doutora Emily e o doutor Leonardo salvaram a minha vida e me deram qualidade de vida novamente. Eu descobri a endometriose profunda no início de 2021 e eu passava por muitas dores, né, incapacitantes, e demorou muito de chegar a um diagnóstico, então eu passei realmente por muita dor. E até encontrar a doutora Emily, eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Então, eu também, ao longo, né, dessa luta, eu desenvolvi depressão e transtorno de ansiedade. E mudou muito a minha vida, né? Eu não conseguia trabalhar direito, eu não conseguia realizar as minhas atividades. E não conseguia sair. E as dores, elas realmente me debilitavam muito. Eu tive alterações de humor e isso afetou muito a minha vida. Quando eu conheci a doutora Emily, ela me deu uma esperança novamente. E eu posso dizer que depois do meu procedimento cirúrgico com o Dr. Leonardo, a doutora Emily, minha vida mudou completamente. Eu não sinto mais dores que eu sentia antes. Eu consigo fazer absolutamente tudo. Eu tô muito feliz, eu tô muito ativa. Eu consigo realmente fazer tudo. Minha vida mudou completamente. E eu serei eternamente grata à competência desses médicos que fizeram realmente eu viver como uma pessoa de 25 anos. Então, a vocês a minha eterna gratidão. A endometriose acomete mais de 7 milhões de brasileiras e algumas sofrem das mais severas consequências desta doença. Dor, mal-estar, dificuldades em cumprir suas responsabilidades não só profissionais, mas muitas vezes as familiares. Vamos introduzir um grupo que é maravilhoso para as portadoras, que é o GAPEND. É uma rede de apoio para as mulheres com endometriose. Aqui Marília, uma das diretoras, irá contar a sua endo story.
Meu nome é Marília, eu tenho 38 anos. Eu descobri endometriose quando eu tinha 24 anos, mesmo apresentando sintomas da doença desde a minha adolescência. Eu precisei passar por alguns procedimentos cirúrgicos, no total de 5. Foram cirurgias longas, complexas, dentre elas uma que a gente precisou mexer no nervo ciático por conta do acometimento desse nervo, por conta da endometriose. E além das cirurgias, eu também precisei passar por alguns procedimentos específicos para o controle de dor, além de acompanhamento com a equipe multiprofissional. Eu sempre pontuei que a endometriose ela afetou na minha vida não apenas na parte física, mas também na parte emocional. E isso é o que acontece muito com a maioria das portadoras de endometriose. Até por conta disso, eu fundei junto com uma amiga um grupo de apoio às portadoras de endometriose e infertilidade, que é o GAPEND, com a proposta de levar o máximo de informação correta e levar, acima de tudo, o apoio que a portadora precisa. Porque é uma doença que ela mexe muito com a mulher. E o apoio é fundamental, principalmente para direcionar o tratamento, a forma como a gente vai lidar com este tratamento e com essa doença na nossa vida. Hoje eu costumo dizer que eu consigo lidar melhor com a doença, né? A forma como eu encaro ela e como eu conheço e reconheço os limites do meu corpo acaba sendo fundamental para que eu encare essa doença de uma forma diferente. Né? Eu consigo hoje realizar algumas atividades físicas, não de muito impacto, mas eu consigo fazer alguns treinos pontuais com o professor, né? Eu faço tratamento psicológico mesmo, com psicólogo semanalmente, para ele me ajudar a entender como a doença ela mexe comigo e como eu posso estar encarando ela de outras formas. E isso eu considero que foi fundamental, além, lógico, de buscar um tratamento com um médico especialista na doença, né? Fazer um tratamento de forma efetiva e ter o apoio das pessoas ao meu redor, né? Da família, dos colegas de trabalho, dos amigos. E eu digo que conviver com endometriose é difícil, não é uma tarefa fácil, mas ela é possível. Excelente, Marília. Essas histórias são sim muito importantes. A endometriose pode realmente ter um grande impacto, mas mulheres determinadas podem sim superar a doença. Doutora Emily, está pronta para a sua participação? Acho que sim, doutor Leonardo. Vamos lá? E vamos começar pela definição da doença. A endometriose é um processo inflamatório causado pela presença de células endometriais, ou seja, células pertencentes à mucosa interna do útero, localizada fora do útero. Ela é uma doença muito frequente, acometendo 1 em cada 10 mulheres em idade reprodutiva, o que significa 10 a 15% desta população. Em termos numéricos, a Organização Mundial de Saúde estima que, no mundo inteiro, sejam 200 milhões de mulheres portadoras da doença. Só no Brasil, 7 milhões. Então, é uma doença muito frequente e muito significativa. Além disso, uma outra característica da endometriose é o fato de ela ser hormônio dependente. Isso quer dizer que ela é característica dessa fase reprodutiva, dessa fase menstrual na vida da mulher. Muito rara antes da primeira menstruação da menina, quando ainda ela não menstrua, e muito rara após a parada das menstruações, que é o período de menopausa. Qual a causa da endometriose? Não sabemos. É uma pergunta que ainda não temos resposta. Uma coisa que sabemos é que ela tem a ver, a gênese da endometriose tem a ver com o refluxo menstrual. O que seria o refluxo menstrual? Bom, no período menstrual, quando a mucosa interna do útero se descama, então se mistura junto com o sangue menstrual, se exterioriza pela vagina. Ocorre que parte dessas células, elas refluem para a cavidade pélvica, mesmo na paciente normal. No entanto, num processo natural,
esse sangue ele é limpo por nossas células de defesa que estão ali na cavidade peritoneal. Na paciente com endometriose, isso não ocorre. Essas células, elas não só se implantam, não são limpas, as células de defesa não eliminam essas células, então elas se implantam e geram todo o processo inflamatório. Será que o problema está nas células endometriais das mulheres com endometriose que são diferentes? Elas têm uma capacidade de implantação? Ou será que as células de defesa das pacientes portadoras de endometriose não têm a capacitação de retirar essas células daí? Não sabemos a resposta. Então, o que se teoriza é que esse tecido endometrial refluído em pacientes que têm uma predisposição genética e imunológica, e aí nós não sabemos se é célula de defesa ou se é na célula endometrial que se encontra a principal alteração, mas nessas mulheres, esse tecido endometrial refluído, ele se implanta, porque encontra uma condição genética e imunológica favorável, ou muitas vezes também ocorre a ação de agentes multifatoriais. Por quê? Sabemos que não é só um fator, não é só a genética, tem também alguns componentes da nossa dieta, que já se viu que em laboratório conseguiu induzir o desenvolvimento da endometriose em alguns animais de laboratórios, bem como poluentes. Então, sabemos que a gênese da endometriose passa por todas essas causas, esses fatores, mas exatamente a causa ainda não sabemos. Aqui trouxe para vocês algumas fotos de focos de endometriose, esses são focos típicos, aqui endometriose típica, lesões enegrecidas, agrupadas, acometendo o peritônio. Nosso peritônio é uma membrana que recobre toda a cavidade abdominal e toda a cavidade pélvica por dentro, e é o principal local de implantação desses focos. Para vocês terem uma ideia, essa é uma pelve normal, vocês olhem, centralmente nós temos o útero, ao lado, de cada lado, 2 tubas ovarianas e os ovários, que são essas estruturas branquinhas, e aqui uma pelve acometida pela endometriose. Observem a diferença. Então aqui nós temos essas aderências filamentosas, como se fossem teias de aranha, o ovário à esquerda está bastante aumentado, porque também tem um cisto de ovário, o intestino está ocupando ali a região atrás do útero, o intestino é essa estrutura que tem essas gordurinhas amarelas, então, ocupando ali o que a gente chama de compartimento posterior, essa região próxima do ovário e do útero. Quando nós falamos em tipos de endometriose, a classificação mais utilizada hoje em dia é endometriose superficial, ovariana e profunda. Então, a superficial é quando ela não penetra no peritônio. A ovariana, como o nome já diz, quando formam os cistos achocolatados nos ovários, que são aqueles cistos com aquele conteúdo bastante típico da endometriose, são os endometriomas, e a endometriose profunda, que pode acometer qualquer órgão. Mais comumente acomete o intestino, especialmente o reto, os ligamentos pélvicos, septo, reto vaginal, trato urinário, incluindo bexiga e ureter, e órgãos à distância. Nós sabemos que a endometriose ela pode acometer até órgãos fora da cavidade abdominopélvica, como, por exemplo, o pulmão. Uma outra classificação bastante utilizada, na verdade, no dia a dia nós misturamos as duas, essa classificação da Sociedade Americana de Reprodução Humana, que divide a endometriose em mínima, leve, moderada e grave, de acordo com a extensão da doença. Na verdade, a classificação é um tema bastante controverso no meio médico, não existe uma melhor que consiga nos dar toda a dimensão da doença de cada paciente, mas essas duas apresentadas em termos de tipos e classificação são as mais utilizadas por nós para tentarmos mapear a endometriose de cada paciente quando nos referimos a ela. Em termos de sintomas, os sintomas característicos da endometriose são dor e infertilidade. Claro, a paciente com endometriose ela pode ser assintomática, ela pode não ter dor nenhuma, mas não pode ter clínica nenhuma, mas é muito comum a presença da dor e ou a infertilidade. Quando falamos em dor pélvica, 60% das pacientes que têm endometriose, elas vão ter a dor pélvica cíclica mesmo, a dor menstrual.
a cólica menstrual. Por isso que nós repetimos tantas vezes, cólica menstrual não é normal. Cólica menstrual que te impede de ir para a escola, que te impede de ir para o trabalho, que te leva a faltas de compromissos sociais. Essa cólica não é normal, ela tem que ser investigada. Além disso, outro tipo de dor que pode estar presente são as dores não relacionadas ao ciclo menstrual, são o que a gente chama de dores acíclicas. Mais de 6 meses de dores acíclicas, a dor já é classificada como dor pélvica crônica, também tem que ser investigada. E dores na relação. Então, nada disso é normal. Característico da endometriose, que tem que ser ligado um alerta vermelho quando estamos diante da presença desses sintomas, são queixas intestinais cíclicas, então, aquela queixa intestinal que aparece durante o período menstrual, da mesma forma, sintomas urinários irritativos que aparecem no período menstrual, muitas vezes até sangramento, ou via retal, ou via urinária. Esses 2 sintomas, eles são muito sugestivos de endometriose. Eles têm a doença endometriose, na presença desses sintomas, tem que ser investigada. Além disso, é muito comum a paciente que tem endometriose ter um sangramento uterino de forma anormal, uma quantidade aumentada, de forma não controlada. Uma outra queixa bastante frequente é a infertilidade, como nós já falamos. A infertilidade é conceituada pela Organização Mundial de Saúde quando um casal não engravida ou não leva uma gravidez a termo, mesmo após 1 ano tendo relações sexuais regulares, sem proteção. Então, diante de relações sexuais não protegidas por um período de 1 ano, já podemos dizer que algum problema existe. Então, a investigação já deve ser iniciada. Já podemos caracterizar como estando diante de uma infertilidade. Se 1 em cada 10 pacientes em idade reprodutiva tem endometriose, quando nós pegamos o universo das pacientes com infertilidade, esse número aumenta muito. Então, 30% a 50% das pacientes com infertilidade têm endometriose, o que significa que 1 em cada 2 pacientes com infertilidade tem endometriose. Então, a infertilidade é muito significativo também e temos que também investigar. Infertilidade e dor. Uma paciente que apresenta esses 2 sintomas, é quase certeza que ela vai ter endometriose. Como falamos até agora, o diagnóstico de endometriose, ele começa na história clínica. Apesar de ser uma doença muito frequente, a endometriose hoje em dia ainda leva de 7 a 10 anos para ser diagnosticada. Então, precisamos estar mais atentos aos sintomas de dor, principalmente, dor menstrual, cólicas menstruais, dor na relação, dores acíclicas. Temos que estar atentos a essas queixas. A própria paciente tem que estar atenta ao seu corpo e nós, como médicos, temos que ouvir a paciente e iniciar uma investigação diante desses sintomas. Não podemos considerar que esse tipo de queixa é normal. Então, o diagnóstico, ele se inicia pela história clínica, pela suspeição. Talvez até por isso, pelo fato de achar que dor menstrual é normal, o tempo de diagnóstico desde o início dos sintomas seja de até 10 anos. Então, são 10 anos de sofrimento. Precisamos mudar isso. Após a história clínica, após estar atentos a esses sintomas, vamos proceder o exame físico, que também já nos dá muitas informações. Muitas vezes, só pelo exame especular, quando vamos colher um preventivo, nós já flagramos lesões endometrióticas atrás do colo uterino, na vagina, no próprio colo uterino. Então, é muito importante examinar a paciente. Lesão já pode ser vista ali, visualizada. Além disso, o toque vaginal, que é de extrema importância, especialmente nas pacientes que têm a doença no compartimento posterior, como a gente falou, atrás do útero, entre o útero e o reto. Então, lesões retais, lesões de ligamentos ali atrás do útero, lesões no septo entre o útero, entre a vagina e o reto. Então, o toque vaginal já nos orienta também. Quantas vezes a paciente nem queixa tem, e quando você vai examinar, você flagra uma lesão e já prossegue a investigação e faz o diagnóstico de endometriose. Uma vez que você tem a suspeição, hoje em dia isso também foi uma das coisas que se avançou muito nos últimos anos, nós temos os exames complementares de imagem que nos dão, de forma hoje em dia muito acurada,
o diagnóstico da endometriose e o mapeamento dessas lesões, que são importantíssimos para nos guiar no tratamento. Esses exames são a ressonância nuclear magnética e a ultrassonografia transvaginal com preparo intestinal. São os 2 exames de excelência hoje em dia, que nos ajudam muito a mapear a endometriose nessas doenças. Bom, e tratamento? O tratamento da endometriose, ele tem que ser individualizado, especialmente porque ele vai ser por longo tempo. Imagine que nós temos que fazer um planejamento, porque a paciente vai ter endometriose ali durante todo o período reprodutivo dela. E nós temos que estar de olho e fazer esse acompanhamento. O que é que nós queremos quando nós falamos em tratamento? Queremos melhorar a qualidade de vida dessa paciente, controlar os sintomas, claro, talvez prevenir a progressão da doença, que isso a gente ainda também não sabe. Se tratando, estamos evitando a progressão ou tem alguns pacientes que essa doença ela consegue progredir mesmo bloqueada, então são respostas que ainda não temos. E, por fim, com o tratamento nós queremos preservar a fertilidade dessa paciente. Quais são as opções? Começamos primeiro, independente do tipo de endometriose, da extensão, dos sintomas, independente, uma coisa que é muito importante ser feita como tratamento são intervenções para melhorar a qualidade de vida. Imagine que nós temos pacientes que muitas vezes têm história de dor crônica, com dores musculares, com enxaqueca associada, depressão, enfim, uma série de coisas que vem junto com o fato de ter dores crônicas, dores fortes e o medo daquela dor atrapalhando ali sua vida conjugal, atrapalhando a sua relação com sua família. Então, uma das coisas que nós temos que fazer inicialmente é tentar melhorar a qualidade de vida dela. Como fazemos isso? Que hoje a gente chama de tentar desinflamar a paciente. Então, primeira coisa que eu costumo dizer para minhas pacientes, que é obrigatório, que é como remédio. Gosta, não gosta, tem que fazer. É a atividade física. A prática do exercício físico é muito importante nas portadoras de endometriose. Melhora a imunidade, otimiza a liberação de endorfinas, que são substâncias anti-inflamatórias e que dão bem-estar. Vai justamente contrabalancear tudo que o processo da endometriose faz. Melhora a depressão, melhora a fadiga, melhora a ansiedade, melhora tudo de um modo geral. É impressionante como nós observamos a mudança na qualidade de vida da paciente que consegue aderir à prática de atividade física. E a recomendação que, de um modo geral, nós fazemos é, no mínimo, 3 vezes na semana, 40 minutos, incluindo atividades aeróbicas. Além disso, um outro ponto importantíssimo nessas intervenções que melhoram a qualidade de vida de qualquer paciente, especialmente nas pacientes que têm a endometriose, que é uma doença inflamatória, é a nutrição. Hoje, o acompanhamento nutricional, a observação do tipo de dieta ingerida, do tipo de alimento consumido, ele é um pilar no tratamento da paciente com endometriose. Então, damos especial atenção aos nutrientes anti-inflamatórios e antioxidantes, que seriam ômega 3, o resveratrol, que muitas vezes nós suplementamos, inclusive, a vitamina D, as vitaminas do complexo B e os prebióticos, para citar alguns, né? Mas é todo um conjunto de modificações que tem realmente um impacto muito positivo na qualidade de vida desses pacientes que conseguem aderir a esse tipo de modificação. Seguindo no tratamento, claro, a paciente tem dor, então a analgesia é muito importante para se observar, e aí nós temos uma série de medicamentos que podemos lançar mão, e o tratamento hormonal, que ainda é o pilar. Hoje tem sido bastante questionado quando se usar o tratamento hormonal, tem pacientes que não querem usar, e é uma opção em casos selecionados, então, pacientes que fazem uso, especialmente as que fazem uso por muito tempo, por muitos anos, as pausas são possíveis, mas o tratamento hormonal com bloqueio da menstruação ainda é um dos pilares do tratamento da endometriose, para o controle dos sintomas. Então, nós temos as opções dos anticoncepcionais combinados, progestínicos, isolados, o DIU medicado com hormônio, podemos usar o hormônio via vaginal, em forma de implantes, os análogos de NRH, enfim. Nós temos uma série de opções que vamos adequar de acordo com o perfil de cada paciente. Lembrando que todo o tratamento é individualizado.
Por fim, o tratamento cirúrgico, que também faz parte dessa abordagem para alguns casos selecionados, mas sobre ele nós vamos ouvir mais tarde o Dr. Leonardo falando mais detalhadamente. Muito obrigada, vamos dar seguimento às nossas apresentações. Agora vamos trazer algumas informações importantes sobre a doença. Dr. Leonardo, está pronto? Sim, doutora Emily, estou pronto. Aproveitem. As principais indicações sobre o tratamento cirúrgico da endometriose serão a dor pélvica crônica na fase de tratamento clínico, a infertilidade, o acometimento de órgãos extraginecológicos com perda de função ou sintomatologia importante e os endometriomas. Falaremos cada um deles separadamente para que vocês possam compreender melhor. A dor pélvica, principalmente caracterizada por uma dor muito intensa durante o período menstrual incapacitante. Uma dor durante o ato sexual não é normal. Toda mulher com diagnóstico de endometriose e dor pélvica deve ser iniciado o tratamento clínico. Esse tratamento é realizado através de bloqueios hormonais e analgésicos, dieta específica anti-inflamatória e prática regular de atividade física. Se após 3 a 6 meses a mulher não tem melhora dessa sintomatologia, a cirurgia está indicada e tem um papel importante no retorno da qualidade de vida das pacientes. Uma vez indicada a cirurgia, essa deve ser realizada por equipe multidisciplinar, sempre composta por um ginecologista e um cirurgião do aparelho digestivo. A cirurgia da endometriose deve ser feita a princípio por laparoscopia, pois a laparoscopia, com redução das incisões cirúrgicas, melhora o pós-operatório com menor dor e uma cicatrização mais rápida, podendo o paciente retornar às suas atividades o mais breve possível. A cirurgia tem uma característica, ela deve ser sempre realizada no intuito de remover todos os focos da endometriose, com preservação dos órgãos ginecológicos e de sua função. A infertilidade é outra das principais indicações do tratamento cirúrgico da endometriose. Considerando a infertilidade a ausência de gestação após 12 meses de tentativas, sendo tentativa caracterizada por uma vida sexual ativa, com relações de 2 a 4 vezes por semana, sem utilização de qualquer método contraceptivo. Uma vez o casal tendo diagnóstico de infertilidade, tanto o homem como a mulher devem ser avaliados por profissionais especializados em fertilização humana. No caso da mulher, o diagnóstico de endometriose é uma das principais causas da infertilidade. O tratamento inicial da infertilidade feminina deve ser realizado através com médicos especializados em fertilização humana, com induções ovulatórias e às vezes até mesmo a fertilização in vitro. No caso de falha desse método, a cirurgia pode e deverá ser indicada. No caso de endometriose leve, a cirurgia com ressecção completa dos focos de endometriose é capaz de aumentar em muito a chance de concepção espontânea dessas pacientes. No caso de pacientes com endometriose profunda, deveremos separar em 2 grupos: as pacientes com obstrução de tubas uterinas e as pacientes sem obstrução. Nas pacientes sem obstrução de tuba uterina, a cirurgia se desfazendo as aderências e com remoção completa dos focos de endometriose são capazes de devolver a capacidade de concepção espontânea e também melhorar o campo no caso da possibilidade de uma fertilização in vitro. Nas pacientes com obstrução das tubas uterinas, a fertilização in vitro será obrigatória. Nessas pacientes, a cirurgia tem um papel de melhorar o sucesso da fertilização in vitro com a remoção completa dos focos de endometriose. O acometimento de órgãos extraginecológicos com risco de perda de função e sintomatologia importante é outra indicação cirúrgica. O sistema urinário é um dos órgãos também muito acometidos pela endometriose, sendo principalmente no ureter e bexiga. Em casos como esse,
a nossa equipe multidisciplinar ela aumenta, sendo também composta por um urologista em campo cirúrgico. O acometimento do ureter, podendo causar obstrução das vias urinárias, dilatação e perda de função renal, é uma indicação importante. No caso da bexiga, desconforto ao urinar com dor e por vezes até com infecção urinária de repetição também é indicação cirúrgica. Neste caso, onde a ressecção de lesões endometrióticas na bexiga, vale a pena ressaltar que as pacientes deverão usar, no pós-operatório, sondas vesicais pelo período mínimo de 7 dias. O sistema digestivo também é muito acometido pela endometriose, sendo o reto, primeiramente, o apêndice, intestino delgado e intestino grosso. No caso do acometimento do reto, nem sempre há necessidade de cirurgia. Geralmente, quando o paciente tem muita dor ao defecar ou quando há risco de obstrução, aí sim o paciente tem indicação cirúrgica. No caso do apêndice, há sempre uma indicação cirúrgica, pois o diagnóstico diferencial com tumores carcinoides é imperativo. O acometimento do intestino delgado também pode causar obstrução, havendo a necessidade de cirurgia. Todos esses órgãos podem ser abordados cirurgicamente por laparoscopia com recuperação muito precoce. Por fim, os endometriomas, que podem ser de ovário e parede abdominal. No caso dos endometriomas dos ovários, o acometimento ovariano com cistos de endometriose maiores que 3 a 4 centímetros, eles são muito pouco responsivos ao tratamento clínico, sendo a cirurgia com a remoção completa da cápsula do cisto e preservação do ovário realizada por laparoscopia um dos principais tratamentos para esse. No caso dos endometriomas da parede abdominal, que causam muita dor e desconforto às pacientes no período menstrual, a sua ressecção cirúrgica é a principal forma de tratamento. Lembre-se, você não está sozinha nesse desafio. Procure uma equipe especializada para que você possa vencer sim esse obstáculo e ter uma melhor qualidade de vida. A gente vai dar início agora ao segundo momento do nosso evento, tá? É uma roda de conversas informal, de colegas, que vai enriquecer também a noite, porque a gente vai trazer mais informações sobre endometriose. E quem abre a noite, nosso primeiro convidado, é o Dr. Hugo Heckner Dantas. Dr. Hugo, que é médico doutor em anestesiologista e diretor médico do Itaigara Memorial. O Itaigara Memorial tem um papel incrível como hospital de dia no Brasil, você sabe disso, sabe que eu sou fã. Eu queria te perguntar se você acha que, em regime de hospital de dia, há espaço para a cirurgia das pacientes com endometriose. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer as palavras elogiosas de Emily e dizer que é uma satisfação enorme fazer parte dessa história. E respondendo à pergunta, se a gente relembrar o que foi mostrado aqui, não sei se vocês vão lembrar, quando Emily foi para os Estados Unidos, que apareceu uma foto aqui, estava lá escrito lá atrás, Outpatient Surgery. É completamente factível o tratamento da endometriose em regime ambulatorial. Por que que é? Primeiro, a gente tem que pensar que o hospital é para quem precisa de hospital. Muitas vezes a gente tem, por diversos motivos, diversos mitos, o paciente deve ficar no hospital, eu fico mais tranquilo, o paciente no hospital, se ele sentir dor, ele vai ter uma assistência melhor. Isso tudo, na maioria das vezes, é quase uma questão dogmática. A gente precisa quebrar, e a gente, nesses anos todos de Itaigara Memorial, a gente vem quebrando, ano a ano, novos paradigmas e conseguindo evoluir, incorporar novas técnicas. Quais as vantagens? Primeiro, o paciente ele consegue retornar de forma muito breve ao lar. Isso oferece um conforto muito grande para o paciente e para os familiares. Um outro ponto que é marcante, que vocês precisam ter em mente, no regime ambulatorial,
o paciente ele é exposto a uma flora bacteriana completamente diferente do que ocorre no hospital. Em regime ambulatorial, habitualmente, você não tem germes multiresistentes, por exemplo. Então, essa é uma vantagem também que deve ser o tempo inteiro lembrado. Um outro ponto, esse talvez mais difícil para o conhecimento de vocês, é esse paciente, mesmo em cirurgias de maior porte, quando submetido ao regime ambulatorial, ele tem menos dor no pós-operatório. Por que que esse paciente tem menos dor? Porque o planejamento, de forma geral, para que esse paciente não tenha dor, ele é muito mais cuidadosamente planejado, porque eu não tenho a opção de resolver em casa. Eu preciso que ele tenha um planejamento de sucesso. Então, esse paciente ele tende a sentir menos dor. Só que eu trouxe de antemão, eu podia passar a noite falando, mas 3 pontos importantes. O paciente sente menos dor, tem menos infecção, ele tem um retorno breve ao lar, o que gera uma satisfação muito maior para o paciente. Esses daí são pontos, para mim, marcantes e que mostram por que essa cirurgia pode ser feita. Agora a gente convida a doutora Andréa Sheila, que é nutricionista clínica, pós-graduada em nutrição materno-infantil. Tem também larga experiência com endometriose e tem pós-graduação em nutrição esportiva. Opa, prazer ter você aqui, Andréa. A gente sabe, Andréa, que exatamente hoje, cada vez a gente fala mais isso, que a endometriose, o tratamento ele é multidisciplinar. Então, nossa pergunta para você, sabendo exatamente nesse tratamento multidisciplinar, como é que você encara o papel do nutricionista no tratamento da endometriose? A nutrição pode ajudar, né, o tratamento das mulheres com endometriose. Sendo endometriose uma doença inflamatória, crônica, autoimune, a gente pode utilizar alguns recursos na nutrição. Quais são eles? Primeiro, melhorar o hábito alimentar dessas pacientes, né? Introduzir uma dieta anti-inflamatória com alimentos antioxidantes para a gente controlar a inflamação e, por consequência, diminuir as dores dessas mulheres. Como a endometriose é uma doença estrógeno-dependente, a gente precisa cuidar do nível de estrógeno circulante. O nosso tecido de gordura, que é o nosso tecido adiposo, ele é rico em gordura. Se a gente precisa controlar os níveis de estrógeno circulante, a gente precisa avaliar sobrepeso e obesidade nessas pacientes, para que a gente tenha um melhor controle da doença. A gente precisa fazer avaliação nutricional com reeducação alimentar para que essas pacientes possam perder peso ou ajustar o peso. Por outro lado, os estudos mostram também que mulheres com IMC abaixo de 18,5 são consideradas mulheres de baixo peso, também precisam ter acompanhamento nutricional, porque a gente precisa avaliar se essas mulheres ingerem a quantidade de antioxidantes necessários para o controle da doença, já que elas comem menos. Os estudos mostram que alguns alimentos eles devem ser evitados do hábito alimentar dessas pacientes. O último consenso da Febrasgo relaciona o glúten e a lactose como alimentos altamente inflamatórios para essas pacientes. Os estudos também mostram que alguns alimentos e compostos bioativos, como, por exemplo, o ômega 3, a cúrcuma, a vitamina D, o resveratrol, eles têm um poder antioxidante e anti-inflamatório enorme. Então, ajuda a melhorar também a qualidade de vida dessas pacientes. Agora eu chamo a doutora Helena Mata. Ela que é médica, ginecologista e obstetra, ultrassonografista titulada pelo CBR, responsável pelo setor de ultrassonografia para a pesquisa de endometriose profunda do IRBA e da Clínica AMO. Helena, obrigada por estar aqui. Conta para a gente como você vê essa mudança de paradigma na abordagem da endometriose, já que a gente sabe que, nos últimos anos, uma das coisas que mais evoluíram e que realmente fizeram a diferença na abordagem desses pacientes foram os exames de imagem, tanto a ressonância quanto a ultrassonografia transvaginal. A partir de 2003, mais ou menos, começou a surgir os estudos falando sobre a ultrassonografia, a ressonância para diagnóstico de endometriose. E daí em diante, tivemos um avanço tecnológico tão grande que hoje a gente já consegue diagnosticar lesões de aproximadamente 2 milímetros. É inadmissível hoje a gente fazer uma videolaparoscopia para poder diagnosticar a endometriose. Não querendo puxar a sardinha para meu lado,
Mas já puxando, a ultrassom hoje ela é o exame de primeira linha para a gente poder diagnosticar endometriose e não é um exame concorrente da ressonância, mas são exames complementares. No ultrassom a gente consegue, além de ver essas lesões muito pequenas, as lesões que estão muito próximas do transdutor, lesões muito baixas, a gente consegue avaliar bem, a gente consegue avaliar lesões em reto, lesões no íleo, lesões na bexiga, em todos os lugares. A parte de avaliação neurológica, de invasão de nervos, de plexos, a gente ainda não pega bem, mas a gente consegue ver que existe lesão na topografia do plexo, na topografia do nervo. Então, em lugares que não dispõem de ressonância com tractografia para poder fazer essa avaliação, a gente já consegue dizer para o cirurgião que existe uma possível invasão de nervos, para ele poder fazer uma cirurgia palpadora de nervos, e aí a paciente ter menos lesões e ter menos problemas pós-cirúrgicos depois. Agora eu convido a doutora Zuleika Guimarães, ela que é médica ginecologista, especialista pela Febrasgo em reprodução humana, diretora e fundadora do Centro EVA e do Instituto EVA. Com pacientes com endometriose que você tem na sua prática clínica. E a segunda, qual é a mensagem que você daria para esses pacientes que têm endometriose e querem engravidar? Nossa prática clínica, eu estou com Joy, que é minha parceirona aqui, que é da Clínica Gênese, também a gente faz os casos, né, de fertilidade lá na clínica. E quando o nosso dia a dia, né, das pacientes que têm endometriose, que é encaminhado para fazer o tratamento, né, de infertilidade, eu vi Emily comentando que 1 a cada 10 pacientes vai ter endometriose. A gente sabe que isso é alto, isso contando com a idade, né, Ninha? Porque se a gente for botar depois dos 35, se ela tem fertilidade, essa chance aumenta muito mais. Então, na minha prática clínica, de cada 10 pacientes, 6 a 7 vai ter endometriose, né? Só que dessas 6 a 7, a maioria tem outros fatores associados, principalmente a idade, que a gente sabe que isoladamente é o pior fator prognóstico para ela engravidar. Mas porque antes a gente tinha o diagnóstico que demorava de 7 a 10 anos. Agora, com minha amiga, que faz ultrassom muito bem, né, que lá do IRVA, que eu também, Helena, uma fofa, fica louca com minhas pacientes lá, quando eu começo a pedir os extras, hein? Então, essas pacientes, hoje, com o que a gente tem, né, evoluiu muito, tanto o ultrassom quanto a ressonância. Então, a gente eu acho que essa realidade vai ser diferente daqui a alguns anos, né? A gente não vai demorar tanto para dar o diagnóstico, né, porque as pacientes que têm endometriose profunda, a endometriose ovariana, qualquer ultrassonografista bater o olho, vai ter dúvida ou vai. Mas a infiltrativa, que realmente tem que ter o olhar do ginecologista, suspeitando para pedir o exame específico. E até há um tempo atrás a gente tinha poucas pessoas fazendo, o convênio não cobria, a gente não tinha gente de ressonância que fazia bem para poder também estar associando, mas eu acho que essa realidade vai mudar. Mas ainda hoje, a minha realidade é essa. Eu ainda tenho 60%, 70% das pacientes têm endometriose, mas isso não significa que ela não vai engravidar, né? Então, isso quando elas chegam, eu nunca esqueço um depoimento da paciente, foi de Emily, e hoje ela tem gêmeos. Ela disse que ela chegou arrasada, assim, pensando, meu Deus, eu tenho endometriose, já tenho 39 anos, e a reserva ovariana baixíssima, porque ela já tinha idade, ainda tinha a endometriose ovariana, né, que a gente sabe que diminui muito, e já tinha feito uma cirurgia. E aí ela disse que quando me viu sorrindo, não, mas ela me perguntou, doutora, eu tenho condições realmente de ter filho? Aí eu olhei para ela, claro, senão você não estaria aqui, eu estou aqui para lhe ajudar. E hoje ela tem, e ela engravidou de gêmeos e foi até o final, porque às vezes a gente pode evoluir. E ela disse, meu Deus, eu cheguei toda com minha família sem esperança, e hoje eu tenho a minha família construída, um menino e uma menina que Deus deu para ela. Então, é isso. Agora, o que é muito importante, que eu acho que o recado que eu tenho que deixar aqui é isso, é que a endometriose,
relacionada à infertilidade, o que é que vai fazer a diferença? É o planejamento reprodutivo. Então, a paciente que já está tentando engravidar e é tentante, ela não demora para fazer o tratamento correto, né? Às vezes ela não quer ir para a FIV, tem um tabu, pessoal, mas ela tem que saber. Se ela tentou, por baixa complexidade ou naturalmente, depois de uma cirurgia, 6 meses não conseguiu, ela tem que procurar um especialista de reprodução assistida para fazer o tratamento mais eficaz e com eficiência, né? Agora, as pacientes, que é o dia a dia aqui dos ginecos, que eu vejo colegas aqui, são as pacientes que não querem engravidar tão cedo. E ela teve o diagnóstico de endometriose. O que é que você vai fazer com essa paciente? É nessa paciente que onde nós, como ginecologistas, temos esse dever de proporcionar a ela e explicar, orientar que ela pode congelar óvulos numa época que ela tem quantidade e qualidade, para que isso seja feito e que, no futuro, ela possa engravidar quando ela quiser, né? Porque ela fazendo bloqueio hormonal, fazendo congelamento de óvulo, ela pode adiar e postergar a maternidade. É isso, amiga. Agora, eu gostaria de convidar para vir aqui à frente a doutora Anita Rocha, ela que é anestesiologista, especialista em dor e diretora da renomada Clínica da Dor do Itaigara Memorial. Muito obrigada por sua presença. Eu gostaria de saber, assim, na endometriose, a dor é o sintoma mais emblemático, né? É o que a gente falou aí até agora a noite toda, do sofrimento das pacientes, da demora no diagnóstico, e muitas vezes pacientes que sofrem há muito tempo. O que é que a Clínica da Dor, assim, tem a oferecer? Em que momento você acha que é o ideal, assim, para a gente trabalhar junto? Olá, boa noite. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer muito grande estar podendo observar reuniões e participar, né, de uma reunião como essa, em que a gente verifica que existe uma preocupação da comemoração, da parceria, mas também de multiplicar um pouco do conhecimento, não só do conhecimento adquirido pelos meninos, mas também do conhecimento de pessoas que estão localizadas em todo o mundo. Mais ainda, a gente vê também a preocupação de multiplicar essas informações para os pacientes. Eu acho que isso é fundamental. Quando a gente vê a questão da endometriose, a gente verifica que a endometriose ela tem uma distribuição mundial. E todas as pessoas que antecederam, os vídeos que foram aqui mostrados, demonstram exatamente isso, né? Então, assim, a gente verifica que cerca de 1 em cada 10 mulheres em todo o mundo tem endometriose. No Brasil, a gente tem cerca de 7 milhões de mulheres diagnosticadas com endometriose, e quando a gente pensa na questão da dificuldade de se fazer esse diagnóstico, a gente se preocupa bastante, principalmente porque a gente vê que a endometriose está associada a um comprometimento muito grande da qualidade de vida dessas pacientes, né? E também a gente se preocupa exatamente porque a gente sabe que esse número representa uma parcela das pacientes que são realmente portadoras de endometriose e que sofrem com essa patologia. Mas elas sofrem por quê? Elas sofrem porque elas têm dor, elas sofrem porque veem os seus sonhos abortados diariamente, né? Então, assim, eu acho que a questão do tratamento da endometriose ela vai muito além do controle apenas da doença. A literatura tem nos mostrado que muitas pacientes que possuem endometriose, que têm a sua doença de base tratada, seja através de cirurgia ou através de medicamentos, que elas persistem com dor apesar desse tratamento adequado, né? Então, isso nos mostra que a dor ela é algo muito maior, que ela está associado não só à presença da doença, mas a um fenômeno que a gente chama de sensibilização do organismo e que envolve todo o sistema nervoso, seja localizado na periferia ou até mesmo do sistema nervoso central. Isso mostra para a gente a importância da gente abordar a endometriose de forma multiprofissional. Então, achei muito bacana o convite que foi feito a diferentes especialidades e a diferentes profissionais da área de saúde, porque a gente sabe que só essa atuação conjunta realmente vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida de nossos pacientes. Pensando especificamente na dor, a gente sabe que a dor é um grito, né, representa um grito de alerta diante de uma ameaça, né, diante de um sofrimento. E
é muito importante que a gente possa buscar de uma forma ativa a presença de dor pélvica nos pacientes e que a gente atue de maneira preventiva. A gente viu que a prevenção primária ela ainda não é possível, mas é importante, quando a gente pensa na questão da dor, na prevenção secundária, que é tratar a dor o mais precocemente possível, exatamente para que a gente evite essa sensibilização e para que a gente evite esse sofrimento. E como é que isso pode ser feito, né? Pode ser feito através do uso de medicações específicas, pode ser feito através de algumas técnicas de bloqueios periféricos, bloqueios mais profundos, através da atuação de uma equipe multiprofissional, da atuação do fisioterapeuta, do acupunturista, de uma orientação nutricional e até mesmo de um acompanhamento psicológico. Quando a gente faz um retrocessozinho assim e tenta buscar tudo que a gente viu hoje à noite, a gente ouviu 3 depoimentos de pacientes que traziam e que demonstravam, né, realmente o impacto da endometriose na sua vida, né? Então, assim, é difícil você imaginar o controle da dor, é difícil você imaginar o segmento dessa paciente, é difícil você pensar que ele esteja sendo feito de forma adequada quando a gente pensa apenas em um profissional. Só através, realmente, da equipe multiprofissional a gente vai conseguir contribuir de forma efetiva para a melhora da qualidade de vida dessas pacientes. Bem, gente, aí está chegando ao final do nosso evento e a gente deixou por último exatamente o vídeo do professor Maurício Abraão. O professor Maurício Abraão, ele é ginecologista, ele está alocado hoje no Hospital das Clínicas, né? Mas hoje, como vocês viram, é um brasileiro que ele comanda o AAGL, que é uma das principais, entidades de cirurgia laparoscópica ginecológica no mundo e também um dos maiores especialistas em endometriose. E aí a gente vai pedir o vídeo do professor Maurício Abraão, exatamente para finalizar o nosso evento. Olá, eu estou aqui para contar para vocês um pouco da minha visão sobre a endometriose nos últimos 20 anos e nos próximos anos, talvez, nas próximas décadas, se é que a gente pode ter esse tipo de previsão. Todos sabem que a endometriose é uma doença, um real problema de saúde pública. É uma doença extremamente prevalente, que compromete 10 a 15% das mulheres em idade reprodutiva, é a principal causa de dor pélvica na mulher, a principal causa de absenteísmo para a mulher, de ausência ao trabalho, e é uma das principais, se não a principal causa de infertilidade feminina. Essa doença ela ganhou uma enorme visibilidade nos últimos anos a partir da percepção de que é fundamental que a gente consiga olhar para esse problema, né, de uma forma não invasiva, vamos dizer assim. Então, o grande problema histórico que tem por trás da endometriose é que, classicamente, o seu diagnóstico ele sempre dependeu de um exame invasivo, por menos invasivo que seja, que seria a laparoscopia. E como fica esse panorama num cenário tão amplo, tão complexo, de uma doença tão prevalente? Então, o que acabou ocorrendo, né, fundamentalmente no Brasil, mas em vários lugares do mundo, é o desenvolvimento de métodos diagnósticos não invasivos que proporcionassem para que pacientes tivessem a oportunidade de fazer esse diagnóstico antes de fazer uma laparoscopia, uma cirurgia minimamente invasiva, e que os médicos tivessem consciência e uma ideia mais aproximada ou uma ideia maior do que tipo de doença ela poderia apresentar dentro da cavidade abdominal. Então, com isso, isso foi uma super revolução no olhar sobre essa importante doença, porque nós começamos a perceber, a partir de métodos por imagem, fundamentalmente a partir do ultrassom especializado em endometriose, ultrassom feito com um protocolo simples, um simples enema, 1 hora antes do exame, que é o principal ponto do diagnóstico
por imagem, por ultrassom, e, eventualmente, um laxante oral para paciente na véspera do exame. Com esse recurso e com profissionais treinados para isso, nós começamos a ter uma ideia muito mais precisa, né, se a paciente poderia ter endometriose ou não, o tipo de endometriose que ela poderia ter, e todos sabem que existem 3 tipos principais de endometriose: endometriose de peritônio, endometriose de ovário e endometriose profunda. E mais do que isso, detalhes sobre o problema que possa nortear, né, o médico para orientar a paciente se o tratamento é clínico ou cirúrgico, e se o tratamento for cirúrgico, o tipo de procedimento a ser realizado. Então, com isso, abriu-se um leque de opções modernas, né, para que a paciente pudesse ser melhor tratada, né, a partir desse exame de imagem. É fato que não são em todos os lugares que nós dispomos de um ultrassom especializado para endometriose. Muitas vezes, a ressonância é o método que acaba sendo a alternativa para isso. Mas uma coisa que é importante, quer dizer, se a gente puder estimular, né, os colegas de todo o país e de vários lugares do mundo inteiro a se aprimorarem num método diagnóstico um pouco mais preciso, e a sugestão do ultrassom por ser um método mais barato que a ressonância e de fácil tratamento para reais especialistas. Eu acho que um treinamento de uma semana, muitas vezes, que é uma coisa que a gente faz hoje em São Paulo, treinando pessoas de todo o país e de todo o mundo que tem vindo para acompanhar essa rotina nossa em relação a isso, eles são suficientes para que a gente possa avançar no melhor tratamento para a paciente. Então, a partir deste diagnóstico mais preciso, a gente entende que também houve avanços no tratamento da doença em si. O porém que existe nessa questão é que quando se fala em tratamento, a gente tem que dividir essas questões em tratamento da dor e tratamento da infertilidade. Quando a gente fala em tratamento da dor, também a gente vai dividir isso em 2 caminhos, em tratamento clínico ou cirúrgico. Infelizmente, o tratamento clínico, ele é um tratamento que ele se restringe ao sintoma da paciente e não propriamente à diminuição do foco da doença. É ilusório a gente citar que dar medicações para os pacientes, nós vamos, a partir desse tratamento, reduzir os focos da doença, né? Mal se sabe, inclusive, se haveria uma prevenção para o desenvolvimento, né, de novos focos da doença. O fato é que, muitas vezes, tratar o sintoma acaba sendo uma opção terapêutica sempre que tivermos a possibilidade de acompanharmos a paciente com um exame clínico e um exame de imagem para essa questão. Por outro lado, o tratamento mais efetivo da doença acaba sendo o tratamento cirúrgico. E esse tratamento cirúrgico ele é feito a partir do quê? De uma laparoscopia, de uma cirurgia pouco invasiva, e houve avanços nessa área em relação ao tratamento da cirurgia laparoscópica, a partir do desenvolvimento de imagens muito melhores, muitas vezes até tridimensionais, quando for possível, instrumentos mais precisos em relação a isso, né? E, além disso, houve um aprimoramento dos cirurgiões que tratam esse tipo de problema, os reais especialistas em endometriose. Isso é uma coisa que eu destaco, né? É fundamental que haja um real especialista. Hoje a gente sabe que a cirurgia robótica é uma opção. Não existem estudos que mostram vantagens do robô versus a laparoscopia convencional, mas é uma opção para alguns sítios da doença. E, paralelamente a isso, a gente sabe que também tem a paciente infértil, e uma das coisas que a gente mais tem olhado é para a reserva ovariana antes desse tipo de procedimento, porque a gente sabe que pacientes com endometriose, elas têm, sabidamente, uma reserva ovariana um pouco menor, e a partir desta visão, né, a gente consegue hoje planejar o tratamento pensando em preservação de fertilidade antes, né, preservação de gametas, sejam eles ócitos ou eventualmente embriões, para que possamos
né, a partir da definição do tratamento, seja clínico ou cirúrgico, ter uma maior precisão, né, do ponto de vista geral. Mas o mais importante é que o tratamento, dentro de uma visão atual dos últimos 20 anos, ele converge para uma visão que é um tratamento global da paciente. A gente nunca tem que tratar só o órgão, tem que tratar a pessoa, né? E isso é algo que a gente tem disseminado em todo o mundo, né, através de sociedades médicas muito fortes, né? Hoje, na liderança de uma grande sociedade que é a AGL, a gente tem tentado implementar muito esse conceito. A partir de outras sociedades também internacionais, isso também tem avançado muito, no sentido de a gente olhar para frente, de tratar pessoas e não órgãos, sabendo-se que o futuro talvez seja o desenvolvimento de drogas, né, que possam efetivamente tratar a doença muito mais do que os hormônios atualmente existentes. E a gente vislumbra que para os próximos anos, né, que isso possa ocorrer, drogas que diminuam a fibrose, que diminuam a doença e que possam diminuir o excesso de intervenção em relação a esse tipo de questão. Então, essa é a minha visão. Eu aproveito esse mês, que é o mês da campanha, né? É o Março Amarelo, da campanha para a conscientização das mulheres com endometriose, para convidar todos vocês a se engajarem nisso. Se vocês acompanharem iniciativas que várias organizações não governamentais e que as próprias mídias sociais nossas a gente tem feito, isso vale a pena que haja esse engajamento para podermos ajudar esse enorme número de portadoras dessa importante doença. Um grande abraço a todos. Nosso Endo Stories 2022 está quase no fim. Queremos concluir dizendo que temos escutado essas histórias de superação, às vezes com lágrimas nos olhos, mas com muito orgulho e felicidade. Gostaríamos de agradecer a todos, mais uma vez, a todos vocês que estiveram no evento presencial e a todos que estão agora no nosso evento virtual. Vamos escrever mais Endo Stories felizes ao longo deste ano, para quem sabe contar o ano que vem. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. I'm